Irmãos, graça e paz a todos. Graça e paz a todos. Mais uma vez nós estamos aqui na live da 8ª Igreja Presbiteriana, Igreja de Fora. E é um prazer ter a sua presença conosco nessa noite, na certeza de que Deus falará ao seu coração, abençoará a sua vida, mas também a sua família. Então, momento de você ir reunir a família na sala, na cozinha, em qualquer lugar que você se sinta à vontade, para que juntos nós estejamos aqui celebrando e exaltando o nome do Senhor. E na certeza que nós teremos momentos aqui especiais na presença desse Deus. E Ele falará ao nosso coração através da sua santa palavra. Mas antes eu quero que você tenha um momento de oração especial com Deus, você colocando a sua vida diante da presença do Senhor e clamando para que nessa noite Ele manifeste a sua graça e a sua misericórdia sobre cada um de nós. E na certeza de que, de fato, nós veremos o agir de Deus aí na minha vida, mas também na sua vida também, ok? Então, um tempo de oração e nós assim estaremos iniciando a nossa live nessa noite. Queridos, vamos começar então, neste momento. Eu quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia no texto do Salmo de número 100. E nós assim iniciamos o nosso culto de louvor ao Senhor nessa noite com alegria no coração, e lembrando desse texto tão maravilhoso que nós conhecemos. Certamente ele faz parte da sua vida e da sua história. Momento que nós somos chamados a celebrar o Senhor com alegria. Então, o Salmo 100, eu quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia nesse texto do Salmo número 100. E o texto nos diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai diante dele com cânticos. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então a tônica desse texto, queridos, é alegria, é celebração ao nosso Deus. E é o convite que você recebe da parte do Senhor nessa noite, de celebrar o Senhor com alegria. Entrai por suas portas com ações de graças e hinos de louvor. É o que nós iremos fazer aqui nessa noite, e eu creio que você está com o coração preparado para receber a mensagem de Deus, mas também para louvar e celebrar ao Senhor com alegria. Então, querido, vamos orar ao Senhor, colocando a nossa vida diante dele e clamando para que o Senhor, de fato, ele ministre em nossa vida nessa noite. Deus, obrigado por essa grande oportunidade que temos de estar aqui nessa noite com alegria e celebrarmos o Teu nome. Que o Senhor abençoe essa live que nós iniciamos, que seja um momento especial na vida de cada um de nós, que embora estejamos aí distanciados, mas conectados com o nosso coração voltado para o Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, que são inúmeras, ó Pai, e que, de fato, a nossa natureza pecaminosa, não há nada em nós que lhe agrade, mas só olha para nós através da obra vicária de Cristo Jesus. E obrigado por isso. Obrigado porque nós somos salvos. Obrigado porque hoje nós temos a vida eterna e não a encontraremos por nós mesmos, a não ser por mediação de Cristo Jesus. Nós oramos no nome daquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Amém. Queria você estar feliz hoje, está alegre? Vamos celebrar o Senhor com alegria. E eu quero convidá-lo para que você aí fique de pé na sua casa, se você puder, é claro, e juntos
nós estaremos aqui louvando ao Senhor com alegria no coração e na certeza que esse Deus, Ele receberá o nosso louvor nessa noite. Celebrar o Senhor com alegria.
Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus nessa noite. Nós podemos buscar a sua presença com alegria no coração. Eu quero contar para que você celebre o Senhor nessa noite, dizendo: eu te busco, ó Deus, te procuro. Querido, antes de nós prosseguirmos aqui na nossa live nessa noite, eu gostaria que você pudesse compartilhar essa página, né, com outras pessoas aí, no seu Facebook, para que outros também tenham acesso a essa mensagem que nós estaremos trazendo ao seu coração. Então, se você puder, então, neste momento, compartilhe a sua página do Facebook, aí envie como mensagem para outras pessoas, para que outros também sejam tremendamente abençoados por aquilo que nós estamos ministrando aqui nessa noite com você, né? Não somente você ser abençoado, mas outras pessoas também aí receber a mensagem, a palavra de Deus sendo pregada, ensinada, e certamente ela cumprirá o propósito que lhe apraz em nossa vida. O texto que nós iremos compartilhar, um texto que eu creio que você conhece, que é o Salmo 51. Eu quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia nesse texto. Então, Salmos 51 é o texto que nós estaremos compartilhando da mensagem de Deus ao seu coração nessa noite. Salmos de Davi, Salmos 51. Eu quero ler o texto para você, do verso 1 até o verso 13. Salmo 51, do verso 1 até o verso 13. Texto que nós meditaremos aqui nessa noite. E diz assim o texto: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões e lave-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra
contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Vamos orar mais uma vez, querido, pedindo que Deus ele fale ao nosso coração através da sua santa palavra. Desculpe que caiu o texto que nós lemos aqui, que Deus fale ao nosso coração através da sua santa palavra nessa noite, ok? Vamos ler, orar então. Deus, obrigado por tudo aquilo que nós já podemos fazer aqui nessa noite. Oramos para que o Senhor nos abençoe na ministração da sua santa palavra, que ela é viva e eficaz, e que ela cumpra o propósito de nossa vida nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que a misericórdia e a bondade de Deus fez na vida de muita gente? Você já ouviu falar alguma coisa a respeito? Talvez você conheça o ex-vocalista da banda Raimundo, chamado Rodolfo Abrantes. Em 2001, eu estava no seminário ainda em Belo Horizonte e ouvi um testemunho deste homem, que foi líder de uma grande banda em nosso país, mas que ele se sentia sozinho, com uma vida louca. Ele declarava que teve 300 mulheres, drogas a valer, balada e tantas outras coisas que a nossa carne naturalmente almeja, deseja e se satisfaz. Mas ele conta que aquilo não produzia sentido em sua vida, e diante de uma enfermidade ele pôde enxergar a necessidade de conhecer um Deus que satisfaz o seu coração, mas também a sua vida. Talvez você tenha conhecido histórias como de outros personagens, como a Heloísa Pellicer, que é uma atriz global, ficou famosa aí na década de 90, e que em 2013 ela, em rede nacional, ela declarou um testemunho daquilo que Cristo fez na sua vida, a grande mudança e transformação que o Evangelho produziu na sua vida, mas também na sua família. Talvez você tenha ouvido falar de um cara chamado José Gregório, o João Gordo, na década de 80, amigo do Escadinha, um homem que cheirava morte, grande perigo, mas que ao encontro com o Evangelho, diante dos pecados cometidos por ele, ele entendeu que precisava de Cristo em sua vida. E a gente olha para a história desses personagens, mas também é a nossa história também, que algum dia nós somos alvos da bondade, mas também da misericórdia de Deus que nos alcançou e mudou a nossa história, mas também a nossa vida. O Salmo 51, queridos, é um texto que trata sobre isso, sobre a nossa natureza pecaminosa, e fala um pouco, grandes coisas a respeito do que Deus fez na nossa vida. Ele fala da bondade, mas também da multidão de misericórdias que Deus derrama sobre nós. O Salmo 51 é chamado Salmos de penitência, e um grande teólogo diz o seguinte a respeito desse salmo. Esse salmo é uma oração, primeiramente, por perdão, com uma confissão humilde de atos pecaminosos, provenientes de uma natureza pecaminosa, como sua raiz amarga, e depois por renovação e santificação através do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para a história bíblica, toda a narrativa, nós compreendemos que é a história da redenção. E Davi, nesse texto, ele nos mostra um pouco dessa redenção, diante do pecado cometido por ele.
Talvez você conheça um pouco da história de Davi, que é um homem chamado segundo o coração de Deus, mas que era um homem falho como nós, que cometeu pecados como eu e você cometem também, e que necessitava da graça, da bondade, da misericórdia de Deus em sua vida. E por isso nesse Salmo 51 é um salmo de confissão. A gente se lembra de alguns pecados cometidos por Davi. Primeiro, ali o adultério com Betseba, que era esposa de um de seus capitães, mas também lembramos que ele é o causador da morte também de Urias, também, que era esposo de Betseba, pelo fato dela ter gerado quando ele cometeu aquele adultério. E diante dessa realidade, a gente lembra do Salmo 32, que o salmista Davi vai dizer: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a mão de Deus pesava dia e noite sobre mim. Ele não tinha paz no coração diante do pecado cometido, e ele compreendia que havia desagradado a presença de Deus, ou desagradado o Deus que ele servia. E o Salmo 51 está atrelado ao que aconteceu no Salmo 32, os pecados cometidos, o peso do pecado na sua vida e a necessidade de perdão e restauração. E por isso, nesse texto que nós lemos aqui, Davi começa declarando e clamando ao Senhor: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. E em seguida ele clama ao Senhor: Deus, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente com sopro, restaura a alegria da salvação. Queridos, quem nunca fez uma oração como essa, pedindo a restauração, o renovo de Deus em sua vida, diante de uma realidade de pecados cometidos por nós? E necessitamos da graça de Deus sendo derramada sobre nós. E Davi faz referência à multidão de misericórdia de Deus. E talvez nessa noite você é alguém que precisa dessa misericórdia, que está sendo consumido pelo pecado dia e noite. E Davi não é diferente de nós, que precisa de Cristo em sua vida. E por isso, nesse texto, ele faz uma confissão dizendo: pequei contra ti somente, e fiz que era mal perante os teus olhos. Davi sabia que o adultério cometido, mas também o assassinato ali do seu capitão Urias, aquilo pesava no seu coração, e ele precisava do perdão de Deus. Eu creio que Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus, por conta dessa necessidade de abrir e rasgar a sua alma diante do Senhor. Ele compreendia que ele poderia fazer isso e receber graça da parte de Deus, mas o coração de Davi era um coração arrependido, não era remorso, mas alguém que compreendeu que os seus atos eram contra o seu Criador. E por isso Davi clama a esse Deus: não me repulses da tua presença. E por isso ele declara: restitui-me a alegria da tua salvação, da minha salvação. Queridos, nós entendemos um dos pontos do calvinismo, é chamado depravação total do homem. E Davi vai declarar que em pecado concebeu a sua mãe, ou seja, antes que ele, naquele momento que ele era uma substância ainda não formada, ainda assim ele era pecador, porque é a natureza de todos os seres humanos. Nascemos nessa condição, estamos condenados eternamente se a graça de Deus não for derramada sobre nossa vida. Essa é a nossa natureza pecaminosa. Como Paulo declara lá em Romanos 3, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. E esse texto ele é dirigido tão somente a esse Deus que Davi clama. Existe um teólogo chamado Mormon, e ele escreve o seguinte: a alma penitente clamava por perdão com base na confissão. Subitamente, a intensidade da convicção se aprofunda à medida que o ato pecaminoso é rastreado até chegar à causa na contaminação da natureza. Isso leva a um clamor mais profundo. Enquanto o primeiro clamor é por perdão, o segundo é por pureza, por limpeza de coração e renovação de espírito. E é o que nós precisamos da parte de Deus. Precisamos que Ele haja em nossa vida através da ação do Espírito Santo de Deus e de Cristo, que nos propicie o perdão, mas também que limpe o nosso coração e renove a nossa vida.
E diante dessa narrativa, queridos, eu queria compartilhar com vocês nessa noite os efeitos da multidão de misericórdias e da bondade de Deus em nossas vidas. Você é tão pecador quanto eu sou. E nós precisamos dessa multidão de misericórdias e de bondade, como Davi declara nesse texto. E quais são os efeitos dessa multidão de misericórdias e de bondade de Deus em nossa vida? Primeiro, que em Cristo Jesus apaga todas as nossas transgressões passadas. Eu quero repetir para você, em Cristo Jesus apaga todas as nossas transgressões passadas. Se você ler o texto no verso 1, aqui o texto declara para nós, Davi declarando, apaga as minhas transgressões. Por isso que eu disse para você, queridos, que em Cristo Deus apaga todas as nossas transgressões passadas. O que Davi, ele clamava ao Senhor, ele compreendia que havia pecado contra Deus, ele declara no texto, pequei contra ti somente. E não apenas contra a pessoa humana de Betseba cometendo adultério, mas também contra Urias, o assassinato. Mas ele compreendia que os seus atos haviam afetado ou era contra o seu Criador. E por isso ele clama a esse Deus: compadece-me, ó Deus, segundo a tua benignidade e as tuas multidões de misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Mas também lá no verso 9, se você olhar na sua Bíblia aí, ele diz aqui: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Queridos, eu confesso com você que eu fico envergonhado quando eu penso nos pecados cometidos por mim no meu passado. E de vez em quando, e como eu creio que você também, vem à tona os pecados que a gente cometeu no passado, e a gente pensa, como que a gente pode fazer isso contra Deus? Sabendo que esse ato ou essa atitude feria o caráter de Deus, e você sendo crente, cristão no Senhor, e graças a Deus porque Ele produz em nós o arrependimento. E Davi tem esse arrependimento no coração, por isso ele pede a Deus que apague as suas transgressões. Mas, queridos, que eu quero que você compreenda que as nossas transgressões elas não podem ser apagadas simplesmente. Tem um preço. E o preço para que as nossas transgressões fossem apagadas foi Cristo Jesus morrer numa cruz pelos nossos pecados. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías 53. Eu quero lembrá-lo o que Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele declara. No verso 6 ele diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vou repetir: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então compreendemos, queridos, que as nossas transgressões só poderão ser apagadas através da obra de Cristo Jesus. Sem Cristo, sem que Ele tivesse levado a culpa, ali a gente lembra da narrativa dos evangelhos, ali quando a multidão é colocada ali para que pudesse dar um salvo-indulto para uma das pessoas presas, que era para Cristo ou Barrabás, e a multidão grita Cristo. Ali está representado um injusto, ele foi solto, o justo pagou pelo injusto. Isso que aconteceu na cruz. Então, por isso nós cremos e pregamos, como aqui Davi clama ao Senhor, para que Deus pudesse apagar as suas transgressões, e as nossas transgressões elas podem ser apagadas somente em Cristo Jesus, somente através do seu sacrifício único na cruz. Então eu quero que você pense, cada pecado cometido por você no passado, cada ato que foi contra Deus, quebrando a sua lei, e uma das palavras que representa pecado em outra língua, lá no grego, é martírio, que é errar o alvo. E nós continuamente temos errado o alvo, e somente Cristo pode fazer com que nós acertemos novamente. E por isso Davi clama a esse Deus, ele clama por perdão. Senhor, perdoa os pecados cometidos por mim.
E esse texto que nós lemos não é um estudo teológico bem elaborado, mas um clamor apaixonado de um coração profundamente atribulado. Por isso, queridos, eu quero que você compreenda que se você está atribulado nessa noite por causa dos pecados cometidos, lembre-se que Cristo morreu por eles. Morreu pelos seus pecados passados, presentes e futuros. E por isso nós podemos descansar no nosso coração, mas diante de um arrependimento sincero. E arrependimento é a palavra no grego metanoia, que é mudança de mente e de coração. E nós abandonamos esse comportamento que fere o caráter de Deus. Isto é arrependimento sincero. E não apenas como Judas, que Judas ali, após ter traído Jesus por conta de 30 moedas de prata, ele não se arrepende, mas ele tem remorso. E no seu remorso faz com que ele tire a sua própria vida. Mas o arrependimento é aquilo que Pedro experimenta, que após ter negado Jesus, e quando Jesus vai ao encontro dele, ele chora copiosamente. E ele tem o coração quebrantado diante da presença desse Deus. E, queridos, eu quero que você compreenda que foi necessário que ele tomasse sobre si os nossos pecados. Então, a nossa confissão de fé de Westminster, ela fala dessa natureza pecaminosa. Todos os outros concílios que conhecemos da história da igreja fala também dessa necessidade de Cristo para que ele apague todas as nossas iniquidades, mas também transgressões. Nós estamos falando dos efeitos das multidões de misericórdia de Deus e de bondade em nossas vidas. E o primeiro efeito que nós falamos aqui com vocês, queridos, é que em Cristo Deus apaga as nossas transgressões. O texto fala aqui, apaga as minhas transgressões, verso 1 e verso 9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Que nessa noite você clame ao Senhor como Davi. Talvez você cometeu um adultério no passado, talvez você tenha fornicado, talvez você tenha mentido, talvez você tenha negado a Cristo, como Pedro fez ali quando estava no Sinédrio. Talvez tantos outros pecados de mente, talvez a pornografia seja presente na sua vida e tantos outros males que afetam a nossa alma, como Davi declara nos Salmos 32, que os seus ossos têm envelhecidos todos os dias. E você precisa desse perdão de Deus. E você precisa fazer essa oração de Davi: apaga as minhas transgressões. Mas existe um segundo efeito das multidões de misericórdias e bondade de Deus sobre a nossa vida. Além de que em Cristo os nossos pecados passados são apagados, mas também em Cristo Jesus nos limpa de nossas iniquidades presentes e futuras. Davi, ele clama pelo seu passado, por aquilo que ele havia cometido. Então estamos lembrando do pecado de adultério, mas também da conspiração de assassinato ali de Urias, e ele clama ao Senhor para que ele experimentasse do perdão e que Deus pudesse restaurar no seu coração a alegria da salvação. E ele clama então por perdão, mas ele também clama ao Senhor para que esse Deus pudesse não apenas apagar os pecados passados, mas também presentes e futuros. Por isso aqui no Salmo 51, verso 7, ele vai dizer o seguinte para nós aqui: purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E no verso 2 também, eu quero que você leia na sua Bíblia, ali Davi declara: lave-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele pede que Deus apague os seus pecados passados, mas também do presente e relacionado ao seu futuro. Ele diz: lava-me com ensopo e eu ficarei limpo, lava-me e eu ficarei mais alvo que a neve. Davi sentiu uma culpa profunda por sua conivência à mentira, o adultério e finalmente o assassinato. E por trás dessas transgressões cometidas por ele, ele consegue enxergar a raiz e a causa, e ele ora para que o Senhor o lave completamente da sua iniquidade e purifique o seu coração. E essa percepção leva a uma oração renovada
por purificação. O ensopo, queridos, era o ramo do arbusto do deserto usado para borrifar o sangue sobre leprosos para purificação de cura, né, de leprosos. Você pode ler isso lá em Levíticos 14, verso 4, Hebreus 9, verso 13. Lava-me é uma expressão impressionante original. Ali o hebraico emprega duas palavras para referir-se a lavar. A primeira é aplicada para lavar o corpo, e a louça e a cozinha em geral, e qualquer objeto que possa ser mergulhado em água ou sobre o qual se possa derramar água. A segunda é uma palavra quase que específica para lavar vestimentas ao batê-las com uma vara ou batê-las enquanto estão estendidas sobre uma pedra plana submersa em água. E o salmista escolhe de forma deliberada a segunda palavra, rejeitando por implicação a metáfora de um banho quente, mas que existe necessidade para tirar a sujeira, esforço. E o esforço para tirar essa sujeira da nossa vida foi em Cristo Jesus. Ele teve que morrer na cruz para apagar os nossos pecados passados, presentes e futuros. Em Cristo Jesus, Ele nos lava com sopo. Então, Ele nos purifica e nós ficaremos mais alvos do que a neve. Nós cantamos, alvos mais do que a neve. E somente Cristo pode produzir isso. Nenhum mérito humano, não existe algo na vida humana que Ele por si só, Ele seja capaz de produzir essa purificação. Então, o autoflagelo, como muitos fazem, subir uma escadaria, talvez de joelhos, para que amenize a dor do pecado, nada disso satisfará. O que satisfez o coração de Deus, Criador, foi tão somente a morte de Cristo Jesus, o homem perfeito, que não pecou e que morreu em nosso lugar como substituto perfeito. O primeiro Adão entrou o pecado no mundo, mas o segundo Adão entrou a vida, e a vida é abundante que há nesse nome chamado Cristo Jesus. Queridos, essa convicção de pecado que Davi tinha era semelhante a ossos quebrados. Tanto no Salmo 32 quanto no 51, ele faz referência sobre isso. Ele diz que a mão de Deus pesava dia e noite sobre ele, e ele tornou-se em sequidão de estio. Mas também aqui no verso 8, ele declara para nós, faz-me ouvir de júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. A mão de Deus pesa sobre nós quando nós pecamos. E nós compreendemos como isso dói na nossa alma. E precisamos da restauração de Deus em nossa vida. E Davi, ele clama pela multidão de misericórdias e da bondade de Deus, para que Deus pudesse apagar as suas transgressões, mas também que Deus pudesse lavá-lo completamente. E somente o sangue de Jesus que pode produzir esse efeito da salvação em nossa vida. Os efeitos da multidão de misericórdias e da bondade de Deus em nossa vida, falamos que em Cristo Deus apaga as nossas transgressões passadas. Falamos que em Cristo Deus nos limpa de nossas iniquidades presentes e futuras, mas em Cristo Jesus também não nos trata segundo aquilo que merecemos. Quero que você leia o verso 3 ao verso 5 aqui dos Salmos de número 51, que diz assim para nós, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Davi não procura encobrir ou desculpar a profundidade da sua necessidade. Embora outros tivessem sido tremendamente injustiçados na essência, todo pecado é visto como sendo contra Deus. Todo pecado é contra Deus, fere a santidade de Deus. E Davi tem essa consciência. Eu pequei contra ti somente.
Embora os efeitos do pecado tenham sido produzidos na vida de Betseba, mas também de Urias, mas Davi compreende que o mal que ele causou não foi apenas contra essas pessoas, mas o mal causado, o pecado, a transgressão, a quebra da lei é contra o seu Criador. Se você dimensionar dessa forma todos os atos pecaminosos que nós cometemos, talvez nós pensamos duas vezes antes de fazê-lo, na verdade. Compreender que todo o pecado que nós cometemos não é apenas contra pessoas. Nosso pecado é contra o nosso Criador. E Davi tem essa compreensão. E ele entende que a sua natureza é pecaminosa. E como nós falamos aqui, as nossas confissões, elas abordam essa ideia da depravação total do homem. O homem está inabilitado, incapacitado de buscar a Deus por si só, e ele precisa de alguém que venha produzir na sua vida esse processo regenerativo. E quem faz isso através de Cristo, ele executa a culpa que deveria recair sobre nós, ele tomou sobre si, mas o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E somente Ele pode fazer-nos entender que o que nós recebemos não é o que nós merecemos. O que nós merecemos é a condenação eterna. Estamos eternamente sobre a ira de Deus. Mas a ira de Deus recaiu sobre Jesus na cruz. E quem recebeu, a quem foi imputado os nossos pecados, foi Cristo. Então nós não recebemos aquilo que nós merecemos. Por isso que nós não somos os efeitos das multidões de misericórdias e da bondade de Deus em nossa vida. E um dos efeitos é esse, é o que nós não recebemos de nossa vida aquilo que todos nós merecemos. Certamente o seu filho, de vez em quando, ele comete algumas artes, ou ele é arteiro, como dizem os antepassados. E muitas vezes você fica inibido em puni-lo. Mas Deus ele não ficou inibido em punir. Ele puniu Jesus. A punição que caiu sobre Jesus, ela satisfez a vontade de Deus, para que cada um de nós pudesse ter acesso a esse Deus maravilhoso. João 3,16 é um exemplo claro desse ministério da Missio Dei, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, em Cristo, Deus nos limpa de nossas iniquidades. Em Cristo, Deus apaga as nossas iniquidades, transições passadas, mas também nos limpa também das nossas iniquidades presentes e futuras. Em Cristo Deus não nos trata sempre daquilo que nós merecemos, porque todos nós merecemos ali a condenação eterna. Em Cristo Deus transforma a nossa desgraça, não no sentido pejorativo que nós conhecemos, que é talvez uma vida desgraçada, mas sem a graça de Deus, uma vida cheia de graça. Então, em Cristo, Deus transforma a nossa vida desgraçada, sem a graça de Deus, numa vida cheia de graça. Olha só o que diz o verso 10 ao verso 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Como nós falamos anteriormente, Davi tem compreensão da sua natureza pecaminosa. Como ele declara, em pecado concebeu minha mãe. E temos consciência dessa depravação total do homem. E por isso somente Deus pode criar esse coração puro e renovar o espírito inabalável. É uma ação que vem de Deus e não de nós mesmos para produzir esse processo transformador. Então, compreendemos que essa vida desgraçada, sem a graça de Deus no passado, ela só pode ser uma vida cheia de graça mediante Cristo Jesus. Ele
nos justifica, Ele nos regenera e Ele nos santifica. Somente Cristo pode fazer e produzir esses efeitos na nossa vida. Somente Ele pode nos santificar ou produzir a pureza. Os resultados da purificação e do lavar são a criação de um coração puro e renovado e um espírito reto diante de Deus. É usado a operação criativa de Deus, trazendo à existência o que não existe antes, que somente Ele pode produzir em nossa vida. O salmista deseja uma restauração do que existia antes, mas uma mudança radical no coração e do espírito. O espírito é um espírito estável, está lá na NVI. O espírito inabalável, que está na revista e atualizada com a nossa vida. Firme e resoluto em sua lealdade a Deus. Inabalável diante dos ataques da tentação. Esse tipo de coração limpo e espírito estável é a condição para a comunhão com Deus. O emergir de uma vida santa só pode vir do poder doador de vida e criativo do Deus, que é o Deus soberano sobre todas as coisas. E, queridos, essa purificação assegurará a presença de Deus e a plenitude do Espírito Santo. Aqui no verso 11, né? Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Ele está falando de algo que é o impossível, ou seja, Deus retirar o Espírito dele sobre a nossa vida. Nós cremos na perseverança dos santos, né? Que, na verdade, a expressão mais correta, nós somos preservados pela presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não perseveramos porque nós não temos essa capacidade de perseverar quanto à nossa salvação, mas somos preservados pela presença de Deus na nossa vida, somos selados com o Espírito Santo do Senhor. Essa é uma das 3 verdades que nós temos a respeito da presença de Deus na nossa vida. A pureza também resulta na alegria da salvação, ou seja, quando nós estamos no estado de pecado e não nos arrependemos, o pecado nos consome. Mas quando nós experimentamos do perdão de Deus em nossa vida, da restauração, Deus produz alegria em nosso coração, um espírito voluntário e pronto para obedecê-lo. Certamente você já experimentou alguns momentos da sua vida em que o pecado te consumia, como Davi experimenta nesse texto, como no Salmo 32, salmo de penitência, e que ele confessa ao Senhor as suas transgressões e ele clama pela multidão de misericórdia desse Deus, mas também da sua bondade. E quando ele experimenta dessa restauração, ele tem alegria renovada em sua vida. Eu não sei qual a sua história, o que você tem feito, o que você tem vivido, mas porventura o pecado tem sido uma realidade na sua vida, e a gente pode dar nomes a vários pecados. Como nós falamos, o adultério, a fornicação, a mentira, a injustiça, a falta de fidelidade a Deus. E você certamente conhece as Escrituras e sabe que esses pecados, eles ferem a santidade do seu Criador. E você precisa urgentemente de um arrependimento sincero, metanoia, mudança de mente e de coração. E quando existe arrependimento, existe mudança de vida. Davi, ele se quebranta diante do Senhor, diante desse Criador, e ele compreende que a sua vida precisa ser transformada, e nós não podemos continuar como nós estamos. Uma vez que nós morremos para o pecado, nós não podemos viver mais para Ele, vivemos para Cristo. Paulo trata isso em uma de suas cartas. Nós precisamos despojar da velha natureza, e a expressão que Paulo usa de despojar é tirar uma veste maltrapilha, velha, fedida, e nos renovar, ou seja, nos revestir de uma nova roupagem em que Cristo nos proporciona. E nós precisamos fazer isso. E ele fala, aquele que rouba, não roube mais. Então ele fala sobre mudança de vida. E Davi, ele clama a Deus por essa mudança radical de vida. E você também nessa noite pode clamar ao Senhor para que você tenha essa experiência de transformação e de renovação em sua vida. Então nós estamos falando aqui nessa noite sobre os efeitos das multidões de misericórdias
e da bondade de Deus sobre a nossa vida. O primeiro efeito que nós tratamos aqui com vocês nessa noite, queridos, que em Cristo Deus apaga as nossas transgressões passadas, mas também em Cristo Deus nos limpa de nossas iniquidades presentes e futuras. E falamos também que em Cristo Deus não nos trata segundo aquilo que merecemos diante da nossa natureza pecaminosa, mas também que em Cristo Deus transforma a nossa vida desgraçada, sem a graça de Deus, numa vida cheia de graça. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Querido, eu quero orar por você nessa noite, pedindo que você tenha essa experiência real e radical com Cristo e que Ele restaure e renove a sua vida, que você experimente do perdão de Deus. Eu não sei quais pecados você tem cometido, mas eu sei que Jesus morreu por eles. Não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Nós talvez mensuramos diante da nossa realidade humana, em que nós mensuramos pecados que para nossos olhos são maiores do que os outros, mas todos são pecados, todos são transgressões contra a lei de Deus e precisam de paz, precisam ser apagados, limpados, algo que somente Deus pode realizar na nossa vida. Eu quero orar por você nessa noite, orar para que Ele fale e que Ele mude a nossa existência humana e que o nosso caráter seja o caráter de Cristo. Que o Salmo 51 seja a nossa oração nessa noite. Apaga as minhas transgressões, lava-me com ensopo e ficarei limpo. Restitui-me a alegria da minha salvação. Queridos, vamos orar, vamos clamar ao Senhor para que Ele, de fato, Ele mude a nossa vida nessa noite. E eu quero convocá-lo para que você, neste momento, onde quer que você esteja aí na sua casa, você tenha esse momento de oração, de confissão. Primeiro você confessa ao Senhor os seus pecados. Que apesar de nós, esse Deus nos ama, já imaginou isso? Que apesar da nossa realidade humana, pecadora, Ele ainda assim, Ele nos ama. E eu quero orar para que você tenha essa experiência desse grande amor de Deus em sua vida e que você experimente deste amor de forma abundante, grandiosa, bondosa, que é a multidão de misericórdias de Deus que é derramada continuamente em minha vida, mas também na sua vida. Então, seus olhos, antes de eu estar orando com você, eu quero que você ore e coloque a sua vida diante da presença do Senhor.
desagrada ao Senhor. E precisamos nos quebrantar diante da tua presença nesta noite, Pai. Pedimos perdão, pedimos restauração, Pai. E cremos que em Cristo Jesus os nossos pecados passados são perdoados. Em Cristo Jesus os nossos pecados presentes e futuros são lavados. Cremos que em Cristo Jesus, ó Pai, não recebemos aquilo que nós merecemos. Cremos que em Cristo Jesus, ó Pai, essa vida desgraçada, sem a graça de Deus, nós experimentamos da super abundante graça sobre a nossa vida. E abençoe o meu irmão, minha irmã, que está aqui conectado e precisa dessa graça, precisa desse renovo em sua vida, Pai. Haja com misericórdia, com a multidão de misericórdias, e apaga as nossas iniquidades, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Nós estamos chegando no final da nossa live nessa noite e queremos aqui agradecer a presença de vários irmãos que estiveram presentes aqui nessa live. Está aqui a Gisele, grande abraço, Gisele, que Deus abençoe sua vida, saudade de você, a nossa irmã Miriam Garcia também, a Luciana Amaral, o Ivan, ao nosso querido irmão também Francisco Canalha, a Roseli também, a Leia, a Maurilza, a Joyce, deixa eu ver mais alguém aqui que aparece, a Bárbara Garcia, a Marcele, a Beth, o Getúlio, a Cirlene, a Betânia, a Adriela, o André Almeida também, nosso querido aí presidente do nosso sínodo, o Pablo, a Marinete, a Gabi Rocha, o Ronildo Gomes e tantos outros aí que estiveram com a gente durante esse tempo. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação. E na quarta-feira nós estaremos aqui de volta para abençoar você, mas também toda a sua família. Então receba o nosso abraço, o nosso carinho, e quando essa pandemia acabar, certamente nós estaremos juntos aí, se Deus permitir, ali na 8ª Igreja, celebrando ao Senhor com alegria. Então que Deus abençoe cada um de nós, que nós tenhamos uma boa noite aí na presença do nosso Deus. Até logo.